Hoje o vídeo é sobre a lógina branca, essa erva de florzinhas brancas e miúdas que nasce espontaneamente pelos quintais. Então pode ser que você tenha ela no quintal e não saiba nada sobre ela. Nesse caso eu estarei tirando as principais dúvidas que geralmente as pessoas têm, que é sobre as suas características, como reconhecer a planta e as propriedades medicinais da lógina branca e se ela é tóxica. Primeiro eu vou falar sobre a origem da planta. A lógina branca é nativa de parte do continente americano, principalmente do México e América Central, mas ela acabou sendo introduzida em vários países pelo mundo, como no caso do Brasil. Então a lógina branca não é nativa daqui. Ela é o que classificamos como uma espécie exótica, ela foi introduzida. Hoje até pode ser dito que ela é uma espécie naturalizada, tamanho é a sua dispersão pelo país. Você está vendo essa planta com porte maior, entre 1 metro e 1,5 metro, mas porque aqui ela está disputando com outros matos, outras ervas, e está em local sombreado. Em locais a sol pleno e onde o solo é limpo, sem competição com outras plantas, normalmente ela fica com porte mais baixo, em torno de 30 centímetros de altura, como você pode ver nessa imagem. E a lógina branca é uma planta anual, isso quer dizer que ela tem um ciclo de vida curto, então ela dura poucos meses, mas só que depois começa a nascer mudas para todo lado devido à dispersão das suas sementes. Agora eu vou dar umas dicas para você reconhecer a lógina branca. O caule dessa planta é cilíndrico e possui essas listras longitudinais, que são como canaletas. Ela possui muitos pelos por todo o caule, mas em plantas menores pode ser que você não consiga observar esse detalhe. As folhas ficam arranjadas pelo caule de forma alternada e em espiral, então por toda a volta do caule saem folhas. Quanto à forma, as folhas menores são bem diferentes das maiores. Essa aqui é uma folha pequena e veja a diferença para essa folha maior de uma planta grande. A folha acaba ficando mais lobada e muito recortada. Outra característica é que ela possui essas nervuras esbranquiçadas e tem consistência membranácea, é uma folha molenga. E aqui no pecíolo, que é o cabo de sustentação, também possui pelos. As flores da lógina branca são pequeninas, são brancas e não possuem aroma. Quem gosta muito dessa flor é a abelha nativa sem ferrão jataí, aquelas abelhas bem miudinhas, e elas visitam essas flores durante todo o dia. Agora eu vou falar sobre as propriedades medicinais da lógina branca. Antes, não esqueça de se inscrever no canal porque já tem vários vídeos sobre plantas medicinais, além de outros temas como podas de frutíferas, compostagem, como curtir esterco de galinhas, entre outros. A característica do canal é fazer vídeos bem variados. A lógina branca tem o benefício de possuir muitas propriedades terapêuticas. Em estudos, cientistas identificaram que a planta tem compostos com ação analgésica, anti-inflamatória, antioxidante, sedativa, antimicrobiana, antitumoral, hipoglicêmica, anti-HIV e compostos que inibem a enzima ligada ao surgimento de Alzheimer. É bom deixar claro que essas informações não indicam que essa planta possa ser usada para fins medicinais. Apenas foram estudos para identificar compostos isolados e que podem ser usados na formulação de novos medicamentos. Já na medicina popular, consta em registros etnobotânicos que essa planta até é usada em alguns países, principalmente da América Central, para tratar alguns problemas de saúde, como distúrbios neurológicos, malária, infecções, problemas de pele, herpes, dores reumáticas, febre, diarreia, entre outras. Quanto a efeitos tóxicos, estudos demonstraram que a lógina branca também possui compostos tóxicos,
O principal deles é a substância partenina, que pode causar alergias de pele e respiratórias, tanto em humanos quanto em animais que são sensíveis a essa substância. E ela está presente em maior quantidade no pólen das flores. Também foram relatados casos em que animais que se alimentaram dessa planta por algumas semanas apresentaram sinais de salivação, diarreia e anorexia. E em testes com extratos das flores, que foram administrados em cobaias e com duração de 10 dias, foram confirmados danos no fígado e rins a partir de doses de 10 mg por quilo. Sendo assim, apesar de alguns usos em alguns países como planta medicinal, hoje não existem estudos que assegurem o uso dessa planta para fins medicinais. A planta até é considerada tóxica dependendo da dose e duração da administração ou consumo. Então esse foi o vídeo da Lojna Branca. Se você achou as informações úteis, dê uma curtida aí para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilhe o vídeo com quem gosta de plantas e até o próximo vídeo.